meu terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Então, gente, passamos pelo século XIX nas nossas aulas anteriores, né? Vimos a arte que era desenvolvida durante o período do Brasil imperial, né? Tanto no primeiro e no segundo reinado. Vimos como os imperadores brasileiros apoiaram e financiaram até, né, as artes, né? Fundaram a Escola de Belas Artes, trouxeram a missão artística francesa aqui no Brasil, trouxeram artistas importantes como o nosso Jean-Baptiste Debré, que retratou cenas do cotidiano, da vida do nosso país. Então, o século XIX todo vai atravessar produzindo uma grande gama de obras de arte. Uma grande gama de obras, né, de arte que estão hoje espalhadas em galerias e museus do nosso país, até no exterior, e essas obras contam para nós, né, fatos históricos marcantes daquele período em que estivemos aqui a monarquia como regime político no nosso país, e até se findar no ano de 1889 com a proclamação da República. Então agora nós iremos começar a ver uma outra fase da arte aqui no nosso país. Começaremos a ver a modernização da arte, certo? Então, hoje nós iremos utilizar a nossa apostila Senec Digital, se encontra lá na nossa plataforma, na Senec Digital, material didático, né? Apostila volume 1, e as páginas que eu vou utilizar hoje serão as páginas 52 e 53, que já traz para a gente de cara o modernismo e os antecedentes da semana de 22. Semana de 22 iremos ver um pouco mais à frente. Hoje nós iremos ver os antecedentes, a modernização da arte durante o final do século XIX, finalzinho do século XIX, já para o início do século XX, início do século XX, e isso tudo vai culminar, né, na semana de 22, que nós teremos logo no início do século XX, certo? Vemos que a arte era totalmente influenciada pela arte produzida na Europa durante todo o período do Brasil imperial. Ou seja, os imperadores brasileiros, né, quiseram trazer para o nosso país a arte produzida dentro da Europa. Tanto que trouxeram artistas de lá, né, para ensinarem a arte, para fundarem uma escola de artes no nosso país. Mas era necessário haver uma ruptura, porque a arte precisava ter uma característica mais brasileira, certo? Então houve uma ruptura com a arte clássica que vinha da Europa, e passou então a surgir uma nova arte, a arte moderna. A arte começa a se modernizar. Então nós temos logo na nossa página 52 a temática modernismo e os antecedentes da semana de 22. E já o texto já nos traz essa questão da ruptura com a arte clássica para a arte moderna. Então vemos lá, o modernismo caracteriza-se pela ruptura com o tradicionalismo, pelo repúdio aos cânones estabelecidos, imagem figurativa, acadêmica e o uso da perspectiva padrão, e pelo estímulo à experimentação e inovação no meio artístico. Ou seja, eles estavam já cansados, né, com aquela figura que retratava as imagens figurativas, né? Aquela obra, né, que mostrava Dom Pedro, por exemplo, né, cenas de figuras. Eles queriam uma obra mais abstrata, até porque o Brasil, na Europa já estava vendo o movimento de vanguarda, né, novos estilos surgindo por toda a Europa, né? Então nada mais justo que no Brasil também a arte se transformar e ganhar um caráter, né, mais brasileiro, né? Não desmerecendo a arte da Europa, mas a arte necessitava de uma coisa própria. O Brasil precisava de uma arte própria. Então nós iremos agora desenvolvendo esses antecedentes. O início do século XX foi um período de grandes transformações políticas, sociais, tecnológicas e culturais. A cidade de São Paulo cresceu, transformando-se em uma metrópole. O país, que antes era predominantemente rural, por causa das grandes fazendas, né, começou a se urbanizar. Nesse período ocorreu uma grande entrada de imigrantes estrangeiros, como tivemos aqui os imigrantes italianos, né, que até hoje se estabeleceram lá no sul, né, e estão lá até hoje. E isso contribuiu para a formação da classe operária urbana. O país debatia
sobre o arcaico e o moderno. As obras literais procuravam mostrar os diferentes Brasis, né? Os diferentes tipos de Brasis que estavam inseridos no nosso país, no nosso Brasil, existentes no Brasil. O arcaico e o Brasil progressista, o Brasil da periferia e o Brasil da indústria. Então, a modernização do nosso país, né, o crescimento do urbanismo, né, aquela questão deixando a área rural, também começa a influenciar a própria arte. Começa a querer modernizar a arte. Então, esses Brasis que estão inseridos nesse Brasil plural que nós temos, era essa nova questão do Brasil da periferia, o Brasil da indústria, o Brasil do arcaico e o Brasil progressista. Então isso também influenciou a arte que vai culminar lá na Semana de 22. A arte moderna no Brasil não surgiu com a Semana de 22. A Semana de Arte Moderna de 1922 é um marco histórico. Eu considero a primeira exposição de arte moderna, que inclusive foi muito criticada. Mas já havia ocorrido algumas manifestações modernistas antes desse evento. Em 1913, o artista lituano Lazar Segal expôs pela primeira vez no Brasil e suas obras já têm forte característica expressionista no país. Então, a gente virando já a página 53, nós temos lá, em 1917, após retornar de um período de estudos nos Estados Unidos, Anita Malfatti apresentou suas obras com clara tendência expressionista em uma exposição. Apresentavam uma linguagem baseante incomum, com figuras distorcidas e cores carregadas. Isso foi o estopim para a Semana de Arte Moderna de 1922. Então, a exposição gerou grande polêmica. O escritor Monteiro Lobato, na época adepto à arte naturalista, né, aquela coisa mais real, né, recusou-se a aceitar as novas expressões como forma de arte. E escreveu um artigo qualificando a artista como anormal e teratológica. Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Di Cavalcanti, entre outros, saíram em defesa da artista. Eles viram em suas obras a renovação artística tanto desejada no país. Os conservadores, gente, não conseguiam aceitar esse novo estilo de arte que estava sendo desenvolvido no Brasil, que já estava caminhando, né, para esse modernismo. Né? Com a evolução dos centros urbanos, a arte também se modifica e os conservadores não conseguem aceitar isso. Então a arte começa a ganhar algumas críticas, comum para algo que está sendo novo. Então Monteiro Lobato foi uma das pessoas que criticaram a Anita Malfatti. Mas vimos, né, que a Semana de 22 é o que vai culminar, né, com a arte moderna, vai ser o marco da arte moderna. Mas isso já começa a ser desenvolvido antes da Semana de 22. Lazar Segal é um deles que faz essa primeira exposição de arte moderna. Não é o marco ainda do modernismo dessa Semana de 22, mas ele já traz essa influência modernista para o nosso país. Ele já lança algo moderno para o nosso país. Então, gente, vimos hoje os antecedentes, né? Lazar Segal, essa questão da ruptura com a arte europeia, Anita Malfatti, que recebeu críticas. Então, agora nós iremos caminhando nas próximas aulas para a Semana de 1922, que foi o marco da arte moderna no nosso país, certo? A arte se torna totalmente brasileira, não mais aquela arte europeia influenciada pela Europa, certo? Então, gente, hoje eu vou deixar como atividade para vocês uma análise. Eu gostaria que vocês fizessem uma análise da obra Cais do Porto, de Di Cavalcanti, que é um artista modernista, certo? Então, faça essa análise com calma, procure compreender a forma como ele pintou, que ele retratou, e tenta traduzir isso para um texto, né? Crie um texto, né? Uma análise, né, sobre esta obra, Cais do Porto, de Cavalcanti, tá bom? Até a próxima, aquele abraço. Não deixem de enviar para o meu e-mail, tá certo? Sempre para o meu e-mail, tá bom, gente? Aquele abraço e até a próxima semana.